Olá pessoal, abrindo aqui mais um Plano Talks, aqui com um prazer hoje recebendo ao lado de Pedro Moraes, e aí, pessoal? A figura amiga, inteligente, preparada, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ex-presidente do Sinduscon, João Pessoa, uma referência no mercado da construção civil, nos bastidores da economia, dos debates que consideram o mercado imobiliário nacional e paraibano. Ele está sempre presente. Doutor Irenaldo Quintães, um prazer, Irenaldo, você aqui conosco. Uma honra a sua presença aqui no Plano Talks, ao meu lado e ao lado de Pedro Moraes. Seja bem-vindo, doutor. Muito bom, muito bom. É um prazer, eu que agradeço o convite. Glauco, você que é meu amigo de longa data, conheço a sua trajetória no mercado imobiliário, a sua grande experiência, inclusive, jurídica. Meus cumprimentos a Pedro aí, que está seguindo uma trilha boa. Obrigado. A árvore não cai longe do fruto, o fruto não cai longe da árvore, Isso. né? Então isso é muito bacana ver a sucessão aí já vetorizada, já apontada para o futuro. Um ambiente muito gostoso, esse ambiente aqui de trabalho, muito descontraído. Fico muito lisonjeado com a sua apresentação. E é uma honra e um prazer estar aqui. Parabéns por esse espaço, por abrir esse espaço para a gente discutir essa locomotiva que é o mercado imobiliário. É uma locomotiva porque é um trem com muitos vagões. A força indutora de crescimento, de desenvolvimento e de bem-estar da construção civil, do setor da construção civil de uma maneira geral, é impressionante. E cada ano que passa, cada dia que eu trabalho dela, mais satisfação eu sinto pela capacidade de geração de emprego e de bem-estar para a sociedade. Compartilhamos do mesmo sentimento, viu, doutor? O doutor Irenaldo, a apresentação, na verdade, foi muito simples. A gente sabe que sua importância vai bem mais além. Mas quem é Irenaldo? A maioria, acho que as pessoas, nossos seguidores, nossos inscritos no nosso canal do YouTube, na verdade, a maioria que está nos assistindo nesse momento já lhe conhece. E a gente sabe que tem Irenaldo hoje é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que tem sede em Brasília, foi presidente do Sinduscon, uma entidade da mais alta importância no nosso mercado, mas também teve passagem pela Caixa, é empresário da construção civil e a gente conversando aqui há pouco, na verdade, tem hoje a Construtora Ibérica, mas lá atrás teve a Ômega, numa associação com o Dr. Chico, que hoje é Francisco, que é da Construtora Equilíbrio, mas ainda remonta um pouco mais atrás da Construtora Fênix. É importante a gente reafirmar a importância que teve a Construtora Fênix aqui em João Pessoa por meio das mãos do seu sogro, Dr. Pedro Trombetta, e a gente lembra aí o Fênix, lá em cima da Rui Carneiro, empresarial, o Xanadu e tantos outros. Fala um pouco sobre isso, Irenaldo. Olha, Irenaldo é um aprendiz, né? Eu estou aprendendo o tempo todo, sou muito aberto às experiências e sou muito curioso em várias áreas. A construção civil é uma área que me fascinou desde que eu casei, né? Casei numa família de construtores, meu sogro trouxe a incorporação imobiliária aqui para João Pessoa, na época, em 1985, a incorporação imobiliária, ou seja, a venda do imóvel na planta, o exercício da Lei 4.591, que é de 1964, Exato, que cria a figura do incorporador imobiliário enquanto profissão, né? Esse indivíduo que à vista de um bom terreno, né? Ele saliva, exato. Ele passa no terreno, ele constrói na cabeça um plano, né? Não é à toa que o nome do seu ambiente é Plano 83, porque tudo tem que ter um plano, tudo tem que ter um projeto. Então nasce na cabeça do incorporador o empreendimento e ele parte para o mercado para juntar um tour de force dos profissionais, dos vários profissionais que compõem o empreendimento imobiliário, começando pelos corretores, e aqui eu mando o meu abraço aos corretores, cujo trabalho eu tenho o maior respeito, né? Arquitetos, engenheiros e o peão de obra, como se diz, o servente de pedreiro, que é o braço forte da construção civil e etc. Então, o incorporador imobiliário foi criado pela Lei 4.591 e Pedro Trombetta, que é pai da minha mulher, quem eu tenho hoje está com 87 anos, foi quem trouxe na Fênix a incorporação imobiliária aqui. Doutor Pedro tem uma origem
gaúcha. É gaúcha, né? Ele é gaúcho, casou com uma norte-riograndense. Dona Nancy. Dona Nancy, isso. E estabeleceu-se aqui, fez família. Eu fui contemporâneo na adolescência de Nandro. Nandro é o caçula, é engenheiro, né? É engenheiro? É engenheiro civil, É pastor também? É pastor, é um bom homem. Então, a construção civil, o mercado imobiliário de João Pessoa, de 1985 para cá, teve um crescimento absolutamente vertiginoso. É algo que espanta, inclusive, quem nos visita. Sim. Né? Porque nós temos um aspecto muito importante nesse processo. E aqui você vai me permitir um pouco de puxar a brasa para a nossa sardinha. A sardinha da entidade que congrega os construtores de João Pessoa, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa. É uma entidade que conseguiu uma credibilidade perante a sociedade enorme. Por quê? Por uma razão muito simples. Eu tive a honra de ser presidente daquela entidade e sei que quando a gente assume aquela roseira espinhosa, né? Ela é bonita, mas tem um monte de espinho no galho, porque a gente conduz no caule, porque a gente conduz um setor que é muito importante para a economia e tem muitas demandas. O Sinduscom conseguiu mostrar à sociedade que não trabalha apenas por si, não trabalha apenas pelo seu umbigo, pelo umbigo da categoria. Ele trabalha pela cidade. O nosso projeto sempre foi, e as sucessivas presidências que por ali passaram, e os colegas associados e as diretorias, trabalham sempre nessa direção, na direção de reivindicar, e primeiro, aquilo que é legal. Né? Se a gente não concorda com a lei, no Estado de Direito, a gente vai discutir a lei, né? Mas não descumprir. Vamos discutir nos fóruns adequados. O Sinduscom fez isso. Questionar a lei. Questionar, levantar os aspectos que são negativos, que muitas vezes o legislador, por não ser da área, não percebe, e a gente às vezes faz esse trabalho de orientação, mas nunca descumprir a lei. Existe uma diferença enorme entre você discutir a lei e descumprir a lei. Daí a importância dessas entidades, Sinduscom, CEBIC, CNI, essas entidades são muito fortes, ter aquele acompanhamento dos projetos que tramitam. Já na origem, né? É porque já na origem. O Conselho, cresce. O COFES tem isso. O COFES tem, eu sou membro da comissão parlamentar do COFES e a gente tem aquela agenda parlamentar com todos os projetos que interessam, direto ou indiretamente, por meio de uma aprovação ou reprovação, pode impactar. Eu chamo isso o lobby do bem. Exato. É o lobby do bem, porque o lobby é uma atividade importante, é uma atividade necessária, no sentido de esclarecer ao legislador pontos que ele não está vendo daquela lei, né? Muitas vezes o legislador não está vendo. Eu diria até que é uma sinestesia que não é importante, ela é crucial, né? De fato, a iniciativa privada, esse interesse que faz que o desenvolvimento venha acontecer em qualquer cidade, em qualquer local. Então, sem essa organização, algumas pessoas que acham que é só esperar que o poder público venha fazer alguma coisa de forma, a partir da inércia, não vai acontecer. É tão essencial que às vezes um projeto de lei cai na mão para relatar de um parlamentar, que muitas vezes, numa determinada comissão daquela dentro de um congresso, dentro da Câmara, numa comissão de defesa do consumidor, cai na mão de um parlamentar que não tem afinidade nenhuma com a matéria, ali pode... Claro. Se não tiver uma entidade com seus interesses... Atenta, né? Atenta a isso. Por meio dos memoriais... pedagogicamente passando a importância de uma aprovação ou de uma reprovação daquela matéria para ele, até para formar o convencimento. Republicanamente. Pois é, então o desenvolvimento imobiliário de João Pessoa, nessas últimas décadas, vamos dizer, nessas últimas 3 décadas, ele se deu muito na linha, nas diretrizes que são traçadas pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil, que por sua vez recebe as diretrizes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que também é uma entidade muito acreditada, hoje é presidida pelo engenheiro gaúcho, mas do Paraná, José Carlos Martins. Aqui eu aproveito para mandar um abraço para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa, nosso querido Wagner Breckenfeld e toda a sua diretoria, que tem feito um trabalho excelente, né, muito aguerrido, muito lutador e tem, inclusive, participado das discussões sobre uma das leis mais importantes do município, né, que é o Plano Diretor. Né, é uma lei que mexe com todos os munícipes e com todos os empreendedores, as pessoas físicas e jurídicas, e está sendo, nesse exato momento,
discutida, a Prefeitura está fazendo uma revisão obrigatória do plano 10 anos, né? Isso, prevista no Estatuto da Cidade, e que é uma lei muito boa, né? E aqui nós estamos justamente participando, tem algumas entidades participando, entre elas o Sinduscon de João Pessoa, pela sua credibilidade, pela força que tem junto à sociedade. Ô Irenaldo, e como foi, você fala aí no nosso querido Wagner Breckfeld, como foi para você também a experiência como presidente do Sinduscon? Qual a importância que teve, em que período foi, o que mais lhe marcou, enfim, como foi a passagem lá no sindicato? Foi muito importante. Eu fui presidente, tive a oportunidade de ser presidente por 2 gestões, eu acho que eu fui de 2006 a 2012, e foi um período de muito aprendizado, principalmente o aprendizado de trabalhar com o coletivo. Não é fácil, né? A atividade empresarial é uma atividade muito solitária. O empresário ele se habitua, né? Normalmente são self-made men, eu uso essa expressão, não é pejorativa, porque mesmo o self-made man tem a ajuda de muita gente, né? Ele às vezes se acha self-made man, mas não tem nada de self-made man, porque ele teve ajuda. Eu acabei de citar um que me ajudou muito aqui, que foi meu sogro, com o conhecimento que ele tem de construção civil e etc. E muitas outras pessoas, a experiência que eu tive na Caixa Econômica, que é inestimável. Outro dia eu estava dando uma olhada nos cursos que eu tive a oportunidade de fazer enquanto gerente da Caixa, e são inúmeros, são cursos que eu nem me lembro às vezes onde foi que eu aprendi, mas quando o assunto é abordado, sai porque está lá atrás, né? Isso fica impresso na mente da gente. Então, foi uma experiência extraordinária. Conviver com o coletivo, conviver com o grupo, alinhar interesses, né? Você saber presidir uma assembleia, discutir um determinado tema, de modo que saia dali um consenso, é um desafio tremendo. É um desafio tremendo, e eu exercitei isso muito no sindicato, porque são pessoas capacitadas, são associados gabaritados, todos líderes nos seus segmentos, nos seus nichos de mercado, e condensar essas experiências e tirar dali uma corrente única não é fácil. E isso me ensinou bastante. Eu trago isso para a minha vida inteira. Sem contar com a convivência de colegas extraordinários, né, do porte de Zé William, Gilson Frade, muitos ex-presidentes, Dr. João Barbosa, que foi uma convivência mais recente, mas é um homem com quem eu aprendi muito, né? Tem uma experiência de vida também, no exercício como executivo também. Grande experiência de vida, é um homem íntegro demais. E com fortes princípios, né? Cristãos, é muito importante família, e muita coisa eu aprendi com ele, a gente viajava muito junto, e batíamos muito papo. Eu gosto muito da companhia dele. A gente vai sempre aprendendo, né? O ser humano tenha ele que idade tiver, eu acho que a gente é um ente em construção, e a gente está sempre aprendendo. Tudo é aprendizado, e eu aproveito o máximo possível disso. Esse foi o principal desafio, no caso, no Sinduscon, conciliar esses interesses, de certo modo. O outro desafio, Pedro, desculpe. Não. O outro desafio, Pedro, é você tentar contribuir com a cidade, é você conciliar o interesse, o egoísmo lúcido, sim, do qual falava Adam Smith, que é o que move o empresário, é um egoísmo lúcido. O que é o egoísmo lúcido? É aquela vontade que você tem de empreender, sim, e de ultrapassar os obstáculos para que seu empreendimento funcione. A gente acabou de citar aqui há pouco tempo atrás como se processa a atividade da incorporação imobiliária. E é preciso muita energia para você conceber o projeto na cabeça e juntar as pessoas certas para que aquilo tenha êxito, né? Para que resulte numa boa coisa. Então você equacionar na sua própria cabeça, quando você está no exercício de uma liderança, o interesse pessoal, inclusive o interesse da classe, com o interesse coletivo, e aqui quando eu me refiro a coletivo, eu me refiro à sociedade, me refiro também ao poder público, porque você tem que conviver com fazer interface com essas esferas, é outro desafio muito grande. Como conciliar o interesse da categoria, a cobrança dos colegas, a necessidade de desburocratização, estávamos conversando ali nos bastidores sobre burocracia, como o Brasil é burocratizado, a necessidade de desburocratização, para que o timing do empresário seja atendido e a incorporação não caduque, vamos dizer assim, e o timing do setor público. Como conciliar tudo isso é outro desafio tremendo, e eu aprendi bastante durante esse período que passei no sindicato.
Perfeito. Acho até que a gente poderia falar sobre esse ponto, porque para mim é de muito valor. A gente havia conversado lá fora sobre a questão dos cartórios. Como é que o senhor enxerga assim, o futuro dos cartórios nessa realidade de tanta tecnologia, onde a gente tem blockchain, essa história de tokens não fungíveis, que, ao meu ver, dão mais transparência e mais segurança. A gente tem países que nem tem cartórios, por exemplo. Claro. Veja, antes de qualquer coisa eu tenho que dizer que eu tenho o maior respeito pela atividade do tabelião. Né? O tabelião é uma Todos nós temos. Importantíssima, e a aquisição imobiliária não é a aquisição de uma gravata, de uma camisa. Muitas vezes o sujeito empenha ali as economias de toda uma vida. Muitas vezes, além das dele, a da família inteira, né? Se endivida para muito tempo para frente. Então, é necessário que seja uma operação bastante segura, sim, amarrada de todas as formas, juridicamente perfeita, para que não haja discussão futura, porque os tempos da aquisição imobiliária são muito longos, começando pelo tempo do financiamento bancário em geral, que chega a 30 anos, né? Tem um slogan que diz que em 20 minutos tudo pode mudar, você calcula em 30 anos. Então é muito tempo. Esse é o respeito que eu tenho pela atividade do tabelião. Entretanto, é preciso que a gente entenda que nós temos uma ferramenta poderosa à disposição. Eu não falo nem no sentido de acabar cartório. Sim. Eu falo no sentido de, justamente, tornar mais dinâmico. Claro. Né? Eu acho que há necessidade de se usar essa ferramenta. Eles começaram a usar, mas eu considero uma forma muito tímida ainda. Eu acho que nós estamos, né? Mandamos uma sonda para Marte, fala-se inteligência artificial, né, com jeito de humano, a ficção científica está virando realidade e nós continuamos com carimbo e assinatura, pagando taxa, prazos exorbitantes. Exato. É preciso que tudo tenha transparência, é preciso que tudo venha para a tela. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo hoje, sabe, Pedro? Você é muito jovem e me parece assim, muito propositivo. Nós estamos vivendo um tempo em que não há mais espaço para determinado tipo de atitude, determinado tipo de, vamos chamar assim, de embaraço. Né? Algumas picaretagens, e aqui eu não estou me referindo ao cartório, eu estou me referindo às picaretagens que o excesso de burocracia permite. A famosa venda criação da dificuldade. Mas muitas vezes propositais mesmo. Pois propositais. A gente muitas vezes propositais. Não pode mais aceitar isso. Essa juventude que vem aí com você não pode mais aceitar esse tipo de coisa. É possível, meu pensamento, como homem, como pessoa, sabe? É possível você se dar bem sendo ético, sendo correto, fazendo as coisas certas. Estejam elas num computador, estejam elas num livro, com carimbo de alguém. A retórica cansa, né? Pois é. Eu vi, viu, Reinaldo? E o cidadão brasileiro, não é só o paraibano, não. O cidadão brasileiro é diferente do eleitor. Você, eleitor, é diferente de você, cidadão. A mesma pessoa. Rapaz, eu estava vendo sobre isso outro dia e me convenci. Outro dia, isso acho que foi ontem mesmo. Nós, como cidadãos, sejam principalmente quem produz, o empresário, aquele que luta, que depende de cada dia, do seu esforço, da sua equipe, do seu suor, que não tem tanta facilidade, mas que estudou muito, que permanece estudando, pesquisando, investindo no seu negócio, o cidadão está mais crítico em relação aos atores políticos, aos gestores, a classe política como um todo. Nós somos críticos, hoje estamos falando um pouco mais aquilo que pensamos em relação a fulano, a cicrano, detentor de mandato. Passamos a discutir sobre política. Passamos a discutir sobre política. Mas na hora de votar, sempre estamos votando no amigo, naquele que nos conhece, nos chama pelo nome, porque facilita nosso acesso. Eu me convenci de que é isso mesmo. Nós reclamamos, mas na hora de votar, sempre você vota naquele que... O voto é um aprendizado que lhe dá alguma coisa, né? O voto você não vota em quem você não tem uma relação pessoal, não conhece pessoalmente. Você anula o voto, você vota em branco, mas você não vota naquele por mais
que seja um candidato desses novos, que você conheça a história, a trajetória, a origem. Que julgue mais competente. Que julgue mais competente, que pode ser mais assertivo, tudo é um jogo. Daí as oligarquias familiares que tanto mal fazem a política, etc, etc. Mas é isso, mas eu acho, sabe, eu olho isso com otimismo, sabe, Glauco? Eu acho que nós evoluímos muito, a sociedade brasileira evoluiu muito da abertura para cá, né, da década de 90 para cá, quando nós fizemos a transição para a democracia e começamos a votar. Eu sou muito otimista, sobretudo com essa juventude, porque eu acho que existe um novo conceito se formando, é o conceito de participar, de cobrar do representante. Né? A democracia se faz, nós optamos, nossa Constituição, ela optou pela democracia representativa. Nós elegemos representantes, né? Os estados elegem os senadores, os cidadãos elegem os deputados, que vão decidir as coisas por nós. Então eu tenho a impressão que essa juventude, né, ela está entendendo que é preciso cobrar essas pessoas. É preciso cobrar o mandato, a quem você depositou o voto, a quem você deu a sua confiança, né? Você precisa cobrar dele. O que é que você está fazendo, meu amigo? Isso. Né? Você está se desviando lá daquele plano, daquela reunião que você teve conosco, em que você estabeleceu lá uma série de diretrizes para o seu mandato. Você está se desviando disso aqui. Vamos voltar. Então, eu acho que é muito importante essa função da sociedade, principalmente dos jovens, e eu vejo muitos jovens engajados nisso. E aí, quando você faz referência à juventude, eu concordo plenamente com o seu pensamento. Eu venho em relação ao Sinduscom e lhe pergunto, por mais que você não seja o presidente, não seja o gestor, passou por lá, mas é amigo da entidade, é afiliado à entidade. Enfim. Gostei, é amigo da entidade, é uma boa. O Sinduscom está preparado para receber essa juventude e uma sucessão que parta, que tem a juventude ali à frente, na diretoria, enfim, como é que está isso? Como se discute isso? Eu acho que sim, Um dos requisitos que eu atribuo a boa performance do Sinduscom enquanto entidade representativa de uma categoria tão importante no cenário econômico e social do Estado é o arejamento, né? Primeiro, lá não se pode ter mais do que 2 mandatos, só pode ter uma reeleição. Segundo... Pode voltar depois? Pode voltar depois. O caso é o William mesmo. Pode voltar depois. O caso de Zé William, tá certo. Mas eu percebo... Mas é importante, só uma reeleição já tem que quebrar. É um limite, não pode. Esses mandatos longos estão fora de tempo, né? Estão fora de tempo, independentemente da capacidade de cada gestor, que tem gestor que quanto mais velho fica, mais competente. Mas não é o normal. Normalmente a gestão muito longa se exaure. E o sindicato ele tem essa característica. E eu tenho percebido lá, das vezes que eu frequento as reuniões, e como você disse, eu sou amigo da entidade e gosto muito daquilo. Entrei no sindicato convidado por Zé William, né, a quem eu devo essa oportunidade de participar de algo tão importante para a cidade, e agradeço a eles. Zé William é meu amigo, e Gilson Frade também. Dois amigos meus também. Pelas mãos dos dois homens de bem. Maior respeito, admiração e carinho pelas duas figuras. Foram meus padrinhos, e uma das características do sindicato é essa renovação. A construção civil tem hoje um grupo de jovens, que eu vejo com muita alegria. Às vezes digo, olha, tira um pouquinho do pé do acelerador, faça a conta direitinho, tem que fazer a conta, aquela continha de... Né? Você demonstra essa preocupação de há muito tempo. Tem que fazer a continha direitinho, não é só vender, é como vender. Vender é uma parte do processo, mas a gente trabalha como aqueles cachorros de corrida ingleses. O coelho vai lá na frente e a gente vai aqui atrás correndo, né? Então, faça a continha direitinho, tome cuidado. Mas o ímpeto da juventude, a vontade de provar novas experiências, as novas tendências arquitetônicas que estão surgindo de João Pessoa, perfeito, Pedro. É a juventude que transforma. Eu não tenho mais disposição transformadora. Eu não tenho mais. Eu lhe confesso que a minha se esgotou, né? Porque o que é que eu quero hoje? Eu sou mais conservador, né? Eu quero um projeto mais tranquilo, eu quero um projeto com
com muita folga, o jovem tem uma disposição para o risco. Às vezes eu fico assistindo as corridas. Você quer muito tempo para cuidar dos netinhos. Isso, muito tempo para passear com meus netinhos, que eu adoro, um expediente no mínimo. Né? Certíssimo. Às vezes eu fico assistindo corrida de Fórmula 1 e vejo um cidadão com 30 e poucos anos concorrendo com um de 19 ou 20. Sim. Não há condições. O apetite para o risco é outro. É verdade. E a atividade de incorporador imobiliário, ela pressupõe um certo apetite para o risco. Não é o risco irresponsável, é o risco calculado. É aquele risco que se calcula. A minha margem é essa aqui. O risco que pode acontecer de precisar mexer na margem. Isso, reduzir um pouquinho a margem, etc. Né? Criar alternativas no meio do projeto. E dentro dessa preocupação, desse toque, dessa experiência de Irenaldo, até hoje eu vendo no site acho que do Sinduscom de São Paulo, sim, né, o preço do aço continua ainda impactando nos custos. Talvez o principal item que tem mexido com o INCC, com o aumento do custo. Nós temos uma tempestade perfeita, né? Do ponto de vista de preços, nós temos uma tempestade perfeita. Porque nós temos um choque de demanda proveniente da injeção de liquidez que foi dada no mundo em decorrência da pandemia. Queira ou não, aumentou a renda das pessoas, né? Os Estados Unidos despejaram uma fábula de dinheiro, né? O Brasil estima-se que foi distribuído, né, R$500 bilhão de reais, né, em benefícios das empresas e das pessoas. E isso, injetado em curto espaço de tempo na economia, isso cria o que a gente chama em economia de choque de demanda. Por outro lado, nós tivemos um choque da oferta. Por quê? Porque com a pandemia, vou dar um exemplo, o cobre, por exemplo, que é controlado pelo Chile, as minas de cobre do Chile passaram praticamente a pandemia toda sem produzir, ou com a produção contingenciada. Subiu. Em cima da pandemia vem a guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, e ali a gente teve um novo choque de oferta, um outro problema. E além de tudo, um problema energético que nós temos, né? As energias estão em crise, nós tivemos um problema sério de energia no Brasil, a energia subiu, os combustíveis subiram. E nós temos aí uma espécie de uma tempestade perfeita, sabe, Glauco? Eu estou muito pessimista em relação a essa elevação de preços. Eu acho que irá continuar. É preciso, o Banco Central está fazendo o que precisa fazer, do ponto de vista acadêmico, que é subir juros, reduzir a liquidez da economia através da elevação da taxa de juros, que aí prejudica os investimentos, porque o sujeito tira o dinheiro da produção e coloca na aplicação financeira, está mais interessante fazer a aplicação financeira. Estados Unidos agora fala em subjuro e isso pode criar um problema para o mundo, principalmente para os emergentes, porque todo mundo vai investir nos Estados Unidos em dólar quando eles sobem os juros. Normalmente acontece isso, há uma preferência mundial pelo dólar. Então nós temos aí um cenário que é um cenário preocupante. Não acho que o mundo vai acabar, mas é um cenário que preocupa e quem estiver planejando neste momento precisa planejar com muito cuidado e com uma margem muito boa de reserva para poder se prevenir contra essas oscilações. Eu vi até um outro dado relacionado ao aço, era que a previsão de crescimento no mercado do aço, digamos assim, para esse ano era de em torno de 2% esse ano. Mas também, considerando o nosso último trimestre agora, o mesmo trimestre do ano passado, houve uma queda no volume de vendas internas de cerca de 17%. Ou seja, o pessoal deve estar exportando, né? Provavelmente. A CEBIC capitaneou agora a primeira exportação de aço, né? O cartel é muito forte, né? O grupo que produz aço no Brasil é muito forte e muito pequeno. É mesmo. Né? Muito forte e muito pequeno. E, naturalmente, se incomoda com isso, eles estão fazendo a parte deles. Claro. Né? Estão fazendo a parte deles. Mas aí a CEBIC rompeu essa barreira, conseguiu uma redução dos impostos junto ao Ministério da Economia. Monopolizavam ali, ditavam as regras. O que é a CEBIC mostrou ao Ministério da Economia? O impacto que a redução de 1% no PIB da construção tem no emprego e na renda. Porque nós somos uma indústria, Glauco,
e meu caro ouvinte, as pessoas que estão nos assistindo, essencialmente empregadora de mão de obra. Nós oferecemos 3 milhões de empregos à economia brasileira. Não existe obra sem homem. Não existe obra com robô. É o braço, por isso que eu falei do servente de pedreiro aqui. Nós produzimos por ano aqui em João Pessoa, né, nós temos um estoque aproximado de 2 bilhões de reais, que gira anualmente. É uma indústria que tem que ser considerada diferente das demais. Isso. Porque ela jamais será robotizada. Muito, no futuro sim, mas é um futuro muito longo, né? Enquanto você investe... Mas não na sua totalidade. Não, jamais. Mas tem outras indústrias aí que são 100% robotizadas. Cada milhão de reais que você investe na construção civil gera 70 a 90 empregos diretos, imediato. Para você conseguir isso na indústria, o investimento é muito maior do que isso. E aqui eu não estou questionando a importância da indústria, que é importantíssima, mas a construção civil tem essa característica. Impacto. Ela fornece o bem-estar à família, que é a construção da casa própria. Cada um de nós aqui sabe o que a casa própria representa na vida de uma família brasileira, no mundial, mas no Brasil, né? É reserva patrimonial, é dignidade, valor, é dignidade, é bem-estar. E, por outro lado, tem a oferta de emprego maciça. Você abre um canteiro de obra hoje e amanhã você está empregando várias pessoas ali e mais funcionários da base da pirâmide. Apesar da gente oferecer treinamento, hoje o funcionário da construção civil ser um elemento treinado, mas, inegavelmente, é uma mão de obra da base da pirâmide. Sim. É uma mão de obra de força. Sobretudo o servente de pedreiro, que é a maior representatividade na nossa curva ABC, que é a curva que mede a relação entre despesas, insumos e produção. Então é isso que me orgulha e me dá alegria na construção civil. Muito mais do que entregar o imóvel é dar os empregos. Entregar o imóvel é bom, é gostoso, dá uma emoção no coração, mas você empregar aqueles pais de família e saber que é dali que eles colocam o pão em casa, né, num emprego digno, de carteira assinada, com segurança, né, segurança do trabalho, nunca teve tão alinhada a construção civil, evoluiu muito nisso aí. Já foi no passado campeã de acidentes, hoje isso mudou radicalmente, radicalmente. Dificilmente você chega no canteiro de obras para não estar todo mundo organizado, fardado, com proteção, né, trabalhando de acordo com as normativas do Ministério do Trabalho, que são muito apropriadas, enfim. Tudo isso. Se me deixar aqui, eu falar a noite inteira. Aqui a gente está para conversar mesmo. Eu volto para nosso mercado local. Qual a recomendação, orientação que você dá, que você sugere aos incorporadores locais? Nesse momento, considerando esse cenário que você observa aí para o futuro, com a orientação, os próximos lançamentos, para quem está planejando, pensando, temos um ano aí que é eleitoral, uma eleição aí pela frente, que também tem preocupado muito as instituições, as entidades, as pessoas, os empresários. Qual a sua orientação, Irenaldo, incorporador, que é um incorporador cauteloso, analítico, vou dizer assim, né? Conservador, pé no chão, né? E qual a sua... O que você passaria para os seus colegas incorporadores em termos de recomendação? Primeiro, meu abraço, meu respeito. Considerando toda uma base que você tem de informação. Dica do valor, viu, pessoal? Presta atenção. Primeiro, meu respeito a todos eles, porque realmente são os lutadores, né? O incorporador imobiliário é uma das profissões mais complexas que existem hoje no mercado. Não é fácil, não. Ela lida com muitas superfícies de contato. Tem que ter muita habilidade. Planejamento, lançamento, execução, entrega, fornecedor, né? Mercado de vendas, né? Arquitetura, conceito. Não é fácil. Olhar de fora e imaginar que é fácil, porque tal incorporadora está bem, acertou, produto bacana, entrega, ele está com outro, mas... O Brasil, sabe, Glauco, o Brasil ele tem a gente precisa fugir dessa armadilha, que é a armadilha do voo de galinha.
períodos de algum crescimento intercalados com períodos de recessão. Período de crescimento, período de recessão. Né? O nosso produto é um produto cujo ciclo operacional é longo. É diferente da produção de muitos bens cujo ciclo de produção são horas. Né? Um automóvel, o ciclo de produção dele, acho que são horas. Né? Ele entra na linha de produção, com algumas horas sai pronto. Nós trabalhamos com um horizonte de temporalidade elevadíssimo. Né? Em torno de 3, 4, 5 anos. Por menor que seja a obra, você não conclui em menos de 2 anos. Então, algumas vão para 3, 4. Quando você analisa o ciclo financeiro, para além do ciclo operacional, isso vai para 8, 10 anos. Porque ou você financiou diretamente e tem um ciclo, ou você pegou dinheiro de terceiros e tem um ciclo para pagar, enfim, é um ciclo longo. Justamente por isso é que você precisa trabalhar com uma margem muito boa de segurança. O nosso país, infelizmente, ainda é um país cuja estabilidade é um desafio. Estabilizar a economia brasileira é um desafio para qualquer ministro da economia. Eu acho que essa é a luta de Paulo Guedes e de muitos outros que o antecederam. Como estabilizar esse crescimento, tornando-o sustentado ao longo do tempo. Você fazer um gráfico, tempo aqui, crescimento aqui, e ele se parecer mais com uma reta do que com uma montanha russa. Isso. Que é o que a gente viu no nosso país de 1994 para cá. Porque entre 86 e 94 foi uma loucura, né? O jovem Pedro não sabe o que é inflação, só dos livros. Um calo numa embalagem de produto com 30 ou 40 etiquetas de preço ali. Em curtíssimo, você passa numa gôndola de supermercado, o açúcar está num preço, quando você volta na mesma feira, o açúcar mudou de preço. Eu e seu pai vivemos isso, né? Você ter um overnight que dobra seu salário no final do mês. Você ter 1.800% de inflação ao ano. Quem pegava dinheiro corria para o supermercado, ligeiro para abastecer sua... Senão, o carro você ou comprava hoje ou não comprava amanhã, com o dinheiro que você tinha. Né? Então, nós vivemos esse momento. E do ponto de vista temporal, mais uma vez, isso está muito recente na nossa história. É por isso que eu acho que todo esforço, Glauco, para acabar com a inflação, quebrar a inflação na raiz, é válido. Porque nós ainda temos uma memória de remarcação especulativa na cabeça, sabe? O que é a remarcação especulativa? É o que cria a inflação inercial. Eu estou usando um pouquinho de economês aqui, me desculpe, mas a inflação inercial é aquela que vem da expectativa, ela se realiza por conta da sua expectativa. O sujeito diz, esse mês a inflação deu 10. Eu estou com um produto aqui, eu não vou remarcar 10, eu vou remarcar 15, porque eu fico com uma margem. Sim. Naturalmente, você criou a inflação daqueles 5% adicionais. Né? E vai indo até perder o controle, que nós tivemos dessa doença até 1994, quando foi criada a MRV, a URV, desculpe, né? MRV fica na cabeça da gente. Falando em construção civil. Unidade Real de Valor. Unidade Real de Valor, a paridade com dólar. 1994, março de 1994, a cadeia negativa de hiperinflação foi interrompida. Foi genial isso. Mas nós levamos de 1994 a 2004 nos arrastando sem crescer. Para 2004 a gente começou a crescer um pouco. Mas assim, a gente cresce e entra em recessão. A gente cresce e entra em recessão. Então, por isso é que eu digo sempre aos meus colegas, conservadorismo na hora de fazer conta. Tá vendo aí? Vender é importante, mas como vender, a que preço vender é mais importante ainda. Tem que fazer a conta. Números não mentem. Não se enganem. Você faz conta com que frequência? Não se enganem. Com que frequência? Sim. Todos os dias. Tá vendo aí? Porque todos os dias as coisas mudam. Todos os dias você tem que ter uma curva de acompanhamento, e você tem sistemas hoje que lhe permitem isso. Você tem que fazer conta todo dia. Olha, existe uma grandeza na incorporação imobiliária chamada VGV, Valor Geral de Vendas, que é aquela coisa projetada lá para o futuro.
Isso costuma ser um alucinógeno. Não olhe muito para isso, não. Porque desse VGV tem que ser tirado o custo, amigo. E o custo tem que ser feito corretamente. Ele tem um custo direto, ele tem um custo financeiro, tem um custo do dinheiro que você aportou lá dentro, tem o custo dos impostos, a obra tem que terminar com os impostos pagos. Tem que ter o custo do imprevisto. Tem que ter o custo do imprevisto. E o dinheiro tem valor no tempo. Claro. O dinheiro tem valor no tempo. Toda dívida ao longo do tempo é grande. Ela pode ser juro de 0,5%, mas quando você bota na linha do tempo, ela incha, cresce. Então é preciso ser conservador e fazer as contas muito bem feitas para saber se o que você está produzindo, apesar de ser bonito e ser bacana e ser do seu gosto e ser bom para a cidade, vai te dar um resultado satisfatório. Você tem que sair dali com as contas pagas, inclusive impostos, e com algum dinheiro no bolso para reinvestir, porque senão você não continua a sua atividade. Né? Então essa é a conta fundamental. Esse é o pensamento fundamental do incorporador. Ele tem que atualizar permanentemente os números para não se perder e não terminar a obra com resultado zero ou resultado negativo, porque é possível. Se você não tiver muito cuidado num ambiente tortuoso como esse que a gente está vivendo, é possível. A gente lançou um empreendimento comercial no interior agora, e muito bacana de se ver, projeto até do seu amigo e vizinho, Paulo Macedo. Um abraço nele, é uma figura... E foi muito bom de se ver, porque a gente faz um cenário de tabela, considerando o mercado local, o costume, enfim, um preço acima até do mercado local, considerando o produto, a qualidade e inovações que está levando, mas o fato de estar sentado aqui conosco, um engenheiro de custo, para discutir aquela tabela, discutir o valor de uma eventual operação financeira. Isso. No custo. Lembrando... Todos os itens, lá tem a equipe de engenharia de campo, de obra, né? Todo lá o pessoal trabalhando de campo, e tem um engenheiro de custo. Bom demais. Tem um engenheiro de custo acompanhando, inclusive, a tabela da atualização de valor, que pode acontecer de 2 em 2, 3 em 3 meses, considerando aí. Lembrando que tudo isso parte de um bom projeto, né? Assim, um bom projeto, bem detalhado. Você hoje tem uma ferramenta maravilhosa, que é o BIM, um instrumento fantástico, né? Que a dificuldade que a gente tinha de fazer a interação dos vários projetos, hoje você resolve isso com o BIM, é uma ferramenta maravilhosa. E desse bom projeto, desse projeto bem feito, bem afinado, bem detalhado, um bom orçamentista... compatibilizado para diminuir também, contribuir com esse custo. Lógico. Né? As coisas podem ser bonitas e racionais, e estão caminhando para isso. Eu estou maravilhado com os projetos que estão surgindo aí na Orla. Lembrando que isso é apenas um nicho de mercado. Né? É um mercado, né? Esses compactos. Esses compactos, isso é um nicho. Tem gente precisando de habitação de interesse social, né? Tem a classe média precisando de imóveis um pouco mais baratos, que caibam no bolso. Tem os grandes eixos da cidade, que é preciso a gente olhar para eles. Avenida Epitácio Pessoa, Avenida João Machado, Avenida Cruz das Armas, o centro histórico, onde a infraestrutura está feita. Aquilo ali é um palco para você fornecer habitação a pessoas de renda um pouco mais sacrificada. Isso. Porque a infraestrutura está feita, sabe, Pedro? Por que é que você vai fazer um conjunto residencial a 20 quilômetros de João Pessoa, a 30 quilômetros de João Pessoa, se você tem toda a infraestrutura, inclusive imóveis públicos, imóveis do governo, imóveis do INSS, imóveis da Previdência, que poderiam servir para isso? Você revitaliza um centro histórico. Você pega uma João Machado, por exemplo, que passa por um processo de necrose urbana, já foi uma das grandes avenidas de João Pessoa. Faz pena, né? O que está acontecendo com o centro da cidade. Pois é. Em termos de desvalorização. Está necrosando. E aí, Reinaldo? E aí? Cultural é preciso intervenção do poder público. O empresário, ele precisa sentir a sinalização do poder público. Ele poder ir para lá. Qual é o fenômeno, qual é o instrumento que o poder público pode usar para favorecer essas áreas?
faz um modelo de troca de área construída, por exemplo. Empresário, você empreende aqui no centro e ganha e recebe em troca alguma coisa para você empreender na lógica da outra região. A lógica das montadoras de automóveis que diz, olha, você quer o carro X, mas você vai ter que levar o carro Y também, bota lá na tua loja. Então, começa a agir criativamente para poder a gente tentar humanizar e revitalizar essa necrose que vem da cidade baixa para a cidade alta, já atingindo ali aquele centro. E o que é importante computar nisso, Glauco e Pedro, é que a infraestrutura ali já está feita. Você não tem que levar esgoto, você não tem que levar energia, você não tem que levar fiação lógica, o transporte passa na porta. Uma série de praças já. Claro, a Tancredo Neves é uma avenida praticamente inexplorada, não tem nada nem de um lado nem de outro. Né? É preciso a gente entender que o trabalhador, nem todo mundo pode comprar imóvel na beira da praia. É preciso a gente entender que o trabalhador precisa estar próximo do trabalho e precisa de um imóvel econômico que caiba, não necessariamente o Minha Casa Minha Vida, né? Isso. Minha Casa Minha Vida precisa de escala para poder ser viável, é barato, subsidiado, precisa de escala, precisa de espaços maiores, mas não necessariamente. Vamos sair da caixinha, vamos pensar alternativas para que a nossa cidade não se comprima em direção à orla, porque o que está acontecendo é isso, é um processo de compressão em direção à orla. Um adensamento violento. Né? Um adensamento violento que só cria problema. Eu tive uma dificuldade enorme para chegar aqui. Né? Aqui no Altiplano. Aqui no Altiplano, moro no Jardim Luna, estou com uma dificuldade enorme de chegar em casa, porque é uma compressão da cidade em direção a esses bairros da orla. Tudo bem, está maravilhoso, é muito bacana. Cria bairros bonitos, o nosso parque imobiliário é bonito, né? causa admiração de todos que nos visitam. Verdade. Mas tem muita coisa aí para fazer. Né? Na cidade, da compressão da orla para trás, tem muita coisa. Nós temos bairros maravilhosos, como o bairro dos Estados, como a Torre, como Jaguaribe, como Cruz das Armas, absolutamente horizontalizados, não tem uma verticalização. E me permita a sinceridade e a honestidade, o poder público, os diversos entes de gestão que nos conduzem aí não têm acompanhado. Na minha opinião, não tem acompanhado essa necessidade. O timing é diferente. Nós temos um exemplo marcante dessa diferença de timing que eu senti na pele. Eu fui em 1990, na década de 90, eu fui para Intermares. Porque nós nos encantamos com Intermares. Sim, né? E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica a Cabedelo, nem a nada, nem a prefeitura, nem a ninguém. É o poder público em geral. Porque de lá para cá passaram-se muitos gestores. Isso. E eu fui morar com minha mulher e meus filhos. Não me arrependo, porque eles tiveram uma criação maravilhosa na beira da praia, correndo naquele Intermares. Eu também, em 95, casei, fui morar em Intermares, Pedro nasceu em 96 e a gente estava ali. Mas todo inverno a água dava na cintura. Eu costumo citar um caso pitoresco. Eu tinha um bug e transitava com facilidade. Um caiaque. Quem tinha um bug no caiaque transitava. Mas veja, Glauco e Pedro, na frente do meu prédio tinha um bueiro cuja tampa foi danificada e alguém, na intenção de as pessoas não caírem lá dentro, botou um tronco de cajueiro, um tronco cortado de cajueiro. E eu liguei para a Cagep umas 350 mil vezes. Se tiver acontecido o que eu estou imaginando, vai ser... O cajueiro criou folhas, frutificou. Eu escrevi até um artigo no começo do Correio da Paraíba. O cajueiro virou árvore dentro do bueiro da Cagep. Foi uma coisa interessantíssima. Veja como o poder público, 30 anos depois, está sendo feita alguma coisa lá. Mas um homem de visão teria feito aquilo a nossa São Conrado, nossa Cancún, porque é uma enseada maravilhosa. Né? Agora sim, agora começaram a fazer o asfaltamento. Lá tem alguns problemas, é uma bacia, precisa fazer um tratamento de esgoto muito, né, custoso, é uma obra que não aparece, né? Esgoto não aparece. O pessoal de fora gosta muito, tem muita gente de fora que reside ali. Tem produtos chegando lá, né? Então assim, é preciso que o poder público, com o seu planejamento, o plano diretor, ele tem essa finalidade. Uma das funcionalidades do plano diretor. Esse controle. É apontar os vetores. Ó, pessoal, venham para cá. Aqui a outorga onerosa, por exemplo,
que é o valor, para que a pessoa que está nos assistindo entenda, a outorga onerosa é o valor que o construtor, o incorporador paga para ter o direito de construir. Então, olha, a outorga onerosa é um instrumento de controle urbano. A prefeitura diz, olha, aqui eu tenho interesse em adensar aqui, eu não tenho mais interesse em adensar aqui. Aqui está super adensado, eu só vou criar problema. Venha para cá, que aqui você vai ter mais condições, a outorga é mais barata, né? A gente tem aqui o IPTU vai ser mais barato, a gente vai criar aqui alguns benefícios. Eu trabalho sempre, meu pensamento é sempre na linha da recompensa. Eu nunca trabalho na linha da punição. Contrapartidas sociais. Contrapartidas sociais. Enfim, o poder público tem ao seu dispor um conjunto de instrumentos, Glauco, que ele pode usar para fomentar o desenvolvimento aqui e não ali. Né? Por que aqui e não ali? Ele sabe. Ele sabe que o adensamento aqui por hectare, habitante por hectare, está exorbitante. Não cabe nessa região, mas essa região aqui está desabitada e tem infraestrutura. O plano diretor que deve ser aprovado em breve deve prever aí restringir algumas áreas, né? E deve abrir outras. Claro. Exatamente, porque não é só adensar. Por exemplo, o altiplano ele é limitado aqui. Se quer expandir, eu tenho que ter acesso. Tem que ter acesso, claro. Tem que ter acesso. Manaíra está super adensado. Tem que respeitar aquele arenito ali que está na borda, porque senão a barreira vai embora, vai cair tudo. Tem que trabalhar com vários parâmetros, né? Tem que trabalhar com vários parâmetros. Mas estamos aprendendo, né? Nós somos criaturas em evolução. Porque demora para danar. Pensa que é um curso demorado. É um curso longo, é umas 3 ou 4 vidas, né? A gente está caminhando aqui para um papo muito bacana. Estamos caminhando aqui para encerrar esse bate-papo, até porque a gente vai tomando cada vez mais seu tempo. Se pudesse, a gente ia... Mas o cliente adquirente de um imóvel é um outro tema. Já a gente vai fazer uma pergunta, você falar um pouco sobre a Ibérica e projetos futuros, etc. Mas o cliente adquirente, ele está mais cauteloso nesse momento do cenário econômico do país, enfim. Reputo também a expectativa de um resultado de uma eleição que se avizinha, né? Então o cliente ele está mais cauteloso. Com a taxa Selic hoje tem aumentado no decorrer do último ano, vem aumentando, né? Você acredita que a gente teve uma baixa de taxa Selic, que acho que chegou a 2%, se não me engano, não foi, Reinaldo? Foi. No passado recente, e isso fez com que os investidores, as pessoas, aquele que tinha recurso, e aí com o advento da pandemia, mudou o pensamento de muita gente em relação ao conceito de qualidade de vida, querer investir, mudar de apartamento para casa, de comprar a segunda residência, isso, aquilo, outro. Houve um burburinho, um movimento no mercado imobiliário. A pandemia também contribuiu. Isso, a pandemia contribuiu. Então muita gente tirou recursos, reservas que tinha aplicadas, né, que já não rendiam tanto que justificasse ficar ali, para fazer investimento no mercado imobiliário. Você vê um efeito hoje, a possibilidade de ocorrer hoje o inverso, considerando que a taxa Selic tem aumentado, às vezes o investimento financeiro volta a ser atrativo. Qual a leitura que você faz nesse aspecto? Veja, nós temos 2 tipos de clientes. Nós temos o cliente que compra para morar e nós temos o cliente investidor. Isso. O cliente que compra para morar, a necessidade é muito grande e esse comprará de qualquer forma. Tem uma notícia boa aí, que é que essa elevação de taxa de juros da Selic não foi inteiramente passada pelos bancos para os financiamentos imobiliários. Caixa Econômica, por exemplo, que é praticamente monopolista nesse mercado, tem entre 70% e 75% dos financiamentos imobiliários do Brasil são feitos por meio da Caixa Econômica, e ela tem expertise e competência para isso, né? Tem trabalhado muito bem nisso. Então, o cliente, eles não repassaram integralmente, repassaram apenas uma parte, e eu vi uma declaração do presidente da Caixa dizendo que não ia mexer mais nisso. Aquele que vai comprar para morar, para residir, se mantém aí com... Esse se mantém. Agora, o cliente investidor... Aquele que tem o recurso, está guardado ali, está aplicado aí. Esse afeta. Esse é o que faz a conta. Esse é o que faz a conta, né? Sim. Opa, estou aqui com 100% da Selic, está me remunerando aqui, estou no meu CDB, deixa aí, deixa quieto. Imóvel não vai subir agora, porque, né, eu suponho que não vai ter,
que o construtor não vai repassar essa alta de preços integralmente para o preço do imóvel, porque senão ele bate no teto e perde a demanda. Então eu acho que afeta o cliente e investidor. De qualquer maneira, sabe, Cláudio, nós temos uma tradição de investimento imobiliário. O Brasil é um país no qual as pessoas acreditam no imóvel como reserva de valor. Isso é uma característica bem da nossa civilização. É isso mesmo. Independentemente de qualquer coisa. Ter um imóvel, ou ter 2 imóveis, ou ter 3 imóveis, dá uma segurança. O brasileiro é patrimonialista. É patrimonialista. Ele gosta de cultural, ter o patrimônio. É cultural. Rapaz, a força da escritura pública ali. Eu vou reservar isso aqui, que é para uma faculdade de um filho no futuro. Se eu tiver um aperto um dia, eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui para vender. Questão de saúde, eu precisar, eu tenho isso aqui, eu faço dinheiro, porque a moeda a nossa moeda, às vezes, ela já é menos volátil. Ela é instável, a história mostrou que às vezes ela uma hora o nosso dinheiro tem um valor, depois já não. É o sertanejo com gado e o citadino com imóvel. Olha, eu tenho ali meu rebanhozinho, tenho minhas 10 cabeças, qualquer coisa. Então, assim, esse pessoal, esse não muda. Você vê, e tem também os nichos de mercado. Esse nicho ao qual nós nos referimos, que é a beira-mar, né? Que finalmente os projetos se conciliaram, porque a gente andou fazendo umas coisas que não eram bonitas, né? A gente andou fazendo uns trens deitados, os espigões deitados, acho até que é Zé William que brinca com isso. Os espigões pegavam o espigão e deitavam, e fazia aquela coisa bem esquisita. Mas eu acho que nós encontramos uma linha arquitetônica para a beira-mar de João Pessoa e Cabedelo e Conde, que eu acho que vai ficar muito bonita. Sim. Acabaram aqueles trens, você tem empreendimentos agradáveis, humanizados, né? Integração com a natureza, com muito verde, uma arquitetura muito bonita. Nossos construtores estão de parabéns aos arquitetos. João Pessoa meio que virou uma queridinha do Brasil, com um potencial turístico cada vez mais... É preciso cuidar disso. Para que esse turismo não seja o turismo predatório que vem para Natal. Eu acho que a gente tem esse... Eu acho que a gente tem essa escola. O fato da gente ter chegado 20 anos depois, em razão do embargo que teve lá em cima, que surgiu junto com a Via Costeira em Natal, Buritis e Agripino, e a gente ficou... Nós encalhamos, sofremos muito, ficávamos olhando para Natal, aplaudindo, bombando, mas aí sofreu... A linha verde de Salvador para Maceió. Aí Praia do Futuro, em Fortaleza, mas todo esse pessoal também sofreu muito com o turismo sexual, com todos os problemas, além de uma atividade imobiliária também, empresas que vieram de fora e invadiram, ocuparam o espaço. Essa linha dos aposentados está ótima. Os aposentados do Brasil inteiro, João Pessoa é a cidade, eu acho que está ótimo. Zé Maranhão, quando era governador, acho que o primeiro mandato dele tinha um slogan, um tema lá do governo mesmo, da gestão dele, que era Paraíba. A tranquilidade existe, não sei se você lembra? E essa tranquilidade a gente... Saudoso Zé Maranhão, grande governador, grande patriota, né? A gente tem que manter isso. Gostava muito da Paraíba. A gente tem que manter isso porque as pessoas, turistas ou outras de fora, quando estão aqui, ainda fazem referência à segurança. A tranquilidade está aqui. A gente sente isso também como morador. Durante muito tempo, sabe, Glauco e Pedro, nós construtores, não entendíamos muito bem a lei, o dispositivo constitucional, que é mais do que lei, que limita o gabarito da orla, né? Acho que é o artigo 121, se não me engano, da Constituição Estadual. Então a gente não entendia muito bem isso e ficava meio revoltado. Mas por que a gente não pode verticalizar? Então, hoje a gente está vendo. Ponto e valor. Hoje a gente está colhendo os frutos dessa lei. Todo mundo admira e, finalmente, repito, a arquitetura e a engenharia se compatibilizaram com a lei. Nós estamos conseguindo fazer coisas bacanas, de qualidade, viáveis financeiramente para quem faz, embora as permutas estejam muito elevadas, né? Mas são viáveis e está ficando a orla bonita, está ficando a orla agradável. Além do aspecto sanitário, da questão da... Sim, do lançamento do dejeto, a questão de você ter sol 3, 4 horas da tarde na areia aí. Claro, né? Então tudo isso, você chega em Boa Viagem, de meio-dia já... Ali a tornou Santos, né? Boa Viagem, Copacabana, são praias desumanizadas. Você tem uma natureza linda,
mas com o concreto muito presente. Acho que até a própria Balneário, né? Tá Balneário é um fenômeno, né? Um fenômeno aquilo ali, é uma coisa extraordinária. Estão disputando o prédio que vai chegar à Lua. Irenaldo, e em relação à sua empresa, a Ibérica, o que é que você está planejando? Eu sei que você tem uma carteira que você administra, da própria construtora. Volta quando com o lançamento? O que é que você tem planejado, pensado? Glauco, você é uma pessoa que o mercado todo admira. Deve ser muito bom trabalhar com você. Muito obrigado. Né, para os clientes, enfim, poder ofertar um produto da Ibérica. Obrigado. E eu já lhe pergunto isso aqui e acolá, né? A gente conversa. Diga aí. Veja, eu passei por um período muito turbulento, que foi 15 e 16, né? 2015 e 2016, o Brasil teve uma queda no PIB que acontece com países em guerra, porque nos 2 anos o PIB mergulhou 7%, foi logo após 2014, então 15 e 16. Acabei ficando com estoque, né, e administro esse estoque hoje. Tenho áreas, mas estou desestimulado por conta do descasamento entre preço de venda e preço de custo. Nós tivemos aí uma elevação nos custos que não está sendo possível repassar para os preços de venda, e aí você tem uma margem muito limitada, né? Essa margem, ela eleva o nível de risco. É por isso que eu digo aos colegas, quando você me perguntou, eu digo, faça a conta direitinho. Não pode se iludir com custo. Custo é custo. Custo você, botando na planilha ou não, você vai incorrer nele e ele vai refletir lá. Se você está vendendo, se teu empreendimento foi um sucesso de vendas, aí é que é perigoso. Porque você fixou sua receita e os custos estão ao longo do tempo, e você vai ter que administrar aquele recurso ao longo do tempo. Paradoxalmente, você diz, rapaz, vendi meu empreendimento em 90 dias. Você vai ter que ter muito mais, a sua responsabilidade aumentou muito. Verdade. Porque quando você não vendeu, quando você tem um estoque, você ainda tem possibilidade de elevar um pouco aquele preço para poder reajustando lentamente. É por isso que é importante que se deixe uma margenzinha de vendas para determinados. Se faça uma venda escalonada. Eu acho que vocês como orientadores imobiliários, é muito importante que façam um planejamentozinho de venda que compreenda esse escalonamento ao longo do tempo. Então, voltando à Ibérica, eu terminei o último prédio, o Essencial Manaíra, né, 115 apartamentos aqui na Francisco Claudino Pereira, um prédio com 42 pavimentos, belíssimo, né? Projeto do meu querido Fábio Galiza, para quem eu mando um abraço aqui, meu grande arquiteto. E foi um êxito de comercialização, foi um empreendimento que eu tive muito sucesso na comercialização. E tenho estoque no Plaza de Maio, tenho um estoque lá. E estou aguardando que a gente tenha um equilíbrio melhor dessas duas grandezas. Preço de venda que se eleve um pouquinho, que é natural que se eleva. E eu digo aqui para o meu querido consumidor que eu não estou torcendo que suba, ninguém torce que preço suba, né? A gente quer preço acessível para as pessoas, mas é necessário que o preço suba, porque caso contrário, o nível de risco dos empreendimentos aumenta muito. Né? Você ainda tem estoque, então? Tenho estoque. Está à disposição do mercado? No momento estão alugados. Tá. Né? Eu optei pela locação como forma de ultrapassar a pandemia. Eu lhe confesso que eu tinha perspectivas piores do que se revelaram. Eu acho que a ação do governo, e aqui eu não estou falando de política, eu estou falando de fato, a ação do governo com essa injeção de liquidez no mercado, ela foi muito positiva para a economia brasileira. Porque eu esperava, dado o primeiro ano de pandemia, eu esperava que os reflexos no mercado imobiliário fossem bem maiores. E não é o que a gente viu. A gente viu um mercado ativo, com vitalidade, não parou em nenhum momento, né? A organização do sindicato, e a gente volta ao Sinduscom e à CEBIC, a organização do setor conseguiu mostrar às autoridades sanitárias de que havia segurança dentro dos canteiros de obra e que era fundamental
que não se parasse para não botar gente para fora, para não ter aí uma loucura de desemprego na construção civil. Isso deu certo e o setor atravessou. Mas eu ainda estou aguardando que preço de venda e custo se equalizem um pouco. Talvez que esse conflito lá na Europa, que está aqui a 10 mil quilômetros da gente, se normalize mais um pouco, para a gente ver se o aço é um item importantíssimo na obra, precisa se regularizar, a gente precisa ver essa questão de importação, se realmente funciona, se realmente dá certo, né? Eu quero ver se eu consigo, inclusive, tirar o próximo alvará de construção que eu tirar, seja na velocidade e sem a burocracia que o nosso prefeito Cícero promete, né? Que diz para a gente que já está em informatização, que a prefeitura está andando rapidamente nessa matéria. Para que se materialize. Vamos torcer, eu estou torcendo muito. Nós temos lá hoje um secretário que é nosso querido José William, uma pessoa que eu tenho certeza que tem contribuído muito com a administração de Cícero e que tem todas as condições de fazer essa mudança acontecer. Não é fácil, né? Não é fácil. As intenções de Zé William sempre são as melhores e mais corretas possíveis. Mas a gente sabe que também sofre. Sofre. Dentro da gestão, né? A máquina pública é pesada. É muito pesada. Ela maltrata. E Zé deve estar ali realmente com uma missão que passa com certeza pela cidade, e pela cadeia produtiva. Porque assim, sabe, Glauco, velocidade não é ilegalidade. Nós temos que usar as ferramentas que nós temos. Né? Você hoje tem a favor equipar a edilidade com um grande parque de informática que responda à demanda corretamente, né? Equipamentos importantes para poder você ter essa mudança, né? Esse crescimento na curva de maturidade desse processo. Chegou a hora da gente ter as coisas. Ora, o judiciário, que é o judiciário, já admite hoje um processo sem uma folha de papel, que era uma coisa inimaginável até bem pouco tempo atrás. Você tem um processo sem uma folha de papel. Eu construí um processo totalmente eletrônico, né? Eu construí uma casa no município de Cabedelo, recentemente, e não pisei na prefeitura para nada. Justiça se faça. Olha aí. Não pisei na prefeitura para nada. Todo o processo foi digital. Olha aí. No site da prefeitura. Ou seja, é possível, né? Até as plantas da casa, claro, eu levava numa copiadora, eles escaneavam aquilo ali para mim, viravam um arquivo e eu mandava. A prefeitura me respondia muito rápido. Com certidões, desde as certidões de uso e ocupação, certidão, licença de instalação, taxa disso, alvará, tudo, eu só fazia imprimir e guardar. Tudo eletrônico, até o habite-se. Pensou? Eu nunca fui na prefeitura de Cabedelo uma vez sequer. Eu tenho que ir no cartório agora para averbar minha construção. Porque eu terminei tem alguns meses, estou residindo já e tenho a escritura do terreno. Preciso averbar. Eu tenho que ir lá no cartório Cabedelo. Eu não fui na prefeitura para nada. É um dos maiores medos que eu tinha. Era da perda de tempo, da burocracia, da chateação. Você imagine todo esse processo informatizado. Né? Zé William sabe disso. Serginho, secretário lá chefe de gabinete. Chefe de gabinete. Não, o secretário também em Cabedelo. Sim, Serginho. Serginho, arquiteto. Que é arquiteto. Sérgio Germano. Era responsável por essa parte. Me encontrei com ele no aeroporto, parabenizei. E eu acho até que Zé William quis aproveitá-lo aqui em João Pessoa. Eu acho importante essas experiências, porque Cabedelo está provando que é possível, que pode. Eu acho que a nossa prefeitura de João Pessoa vai chegar nesse ponto. Eu tenho certeza disso, acho que Zé William... Acabando até com a figura do atravessador. Claro. Que às vezes gera dificuldade para vender facilidade. Perfeitamente. Não é? E isso não cabe mais no serviço público. Burocracia é cara. Burocracia é cara sob todos os aspectos. Você sabe o caminho correto, a legalidade é aquela, mas tem um atravessador que às vezes... vai lhe estressar, você vai ter um custo com ele para fazer aquilo em menos tempo, do jeito que era para ser. É verdade. Né? É verdade. Então, Irenaldo, a gente agradece
essa oportunidade, essa aula vai servir, mesmo. É isso. Vai ficar eternizada aí no canal do Plano Talks no YouTube, vai ser distribuído para várias pessoas, inclusive para nossos amigos do Sinduscom. Vamos fazer o mercado como um todo. Que bom, obrigado. A gente sabe o proveito que esse programa vai ter para muita gente, para os mais jovens até, como uma experiência extraordinária, inclusive para reflexão, para debates, né? A gente quer agradecer seu tempo aqui conosco, viu? Eu que agradeço, foi um prazer, é um programa muito leve, vocês estão de parabéns, a gente se sente muito à vontade, e espaços onde a gente possa discutir a cidade, discutir a nossa profissão, eu acho que vocês estão contribuindo muito com a sociedade, estão extrapolando aí a função de corretores, de consultores imobiliários, estão contribuindo com a cidade nesse debate, nessa conversa, nesse diálogo sobre os problemas de João Pessoa e da nossa profissão, da nossa categoria e da sociedade de uma maneira geral, que aqui hoje a gente passeou por tudo que foi assunto, né? Muito agradável, eu que agradeço e fico muito honrado. Obrigado, uma vez por semana a gente faz isso e faz com o maior prazer. Que bom. A ideia é essa, compartilhar tudo que a gente tem de bom, conversar e somar, né? E uma boa jornada para você, Pedro. Você foi uma grata surpresa. É um jovem muito centrado, muito organizado e tem aí a trilha do seu pai para se orientar. Pode fazer diferente, mas fica a iluminação, né? Fica a luz. Lá em casa eu fico brincando dizendo que eu tenho MBA dentro de casa. Seu pai é muito respeitado no mercado, no comércio. Obrigado, doutor. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse papo. Se você gostou, já curte, compartilha com seu amigo que também vai gostar. E não deixa de se inscrever no canal para poder acompanhar todos os outros, tá? E dá uma olhada também nos outros que a gente já teve aqui. Tenho certeza vai ter muito valor, assim como esse Dr. Irenaldo aqui, tá? Até mais, pessoal.